Nossas vidas são tuas, Senhor. Aleluia. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo o tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, eu sou teu. Eu sou teu. Oh, somos teus. Então vamos ficar em pé agora. Você vai tomar a sua Bíblia, a bendita palavra do Senhor. Nós aqui em Lagoinha queremos trazer a palavra de Deus ao seu coração, porque é a palavra de Deus que edifica. A palavra do Senhor é poderosa. Por isso nós sempre declaramos o poder transformador da Bíblia. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, se você não está com a Bíblia, segure na pontinha da minha, que eu vou deixar. Levante bem alto, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível,
a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, esta é a tua bendita palavra. Senhor, por ela nossa alma vive. Por ela, Senhor, conhecemos os teus caminhos. Por ela, Senhor, podemos caminhar aqui na terra, fazendo a tua vontade. Por ela, Senhor, podemos entender os teus planos para o nosso existir. Que nesta noite ela continue a nos alimentar, a nos edificar, a nos consolar, a nos exortar. Que possa trazer salvação ao perdido, arrependimento ao pródigo, mas acima de tudo, glorifica-te a ti mesmo na tua palavra, dando ao pregador sabedoria, dando-lhe graça e a tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. A partir desse momento, eu gostaria de pedir que só o Espírito Santo pudesse andar em nosso meio. Que houvesse dentro do seu coração uma expectativa grande de ouvir Deus através da palavra. Que você não distraia absolutamente com nada. Deixe realmente o seu coração se voltar para a palavra do Senhor. Domingo passado, nessa celebração das 18 horas, eu comecei a dividir com os irmãos sobre um tema chamado a confissão de fé. Confessar significa falar a mesma coisa. E confessar a fé significa nós falarmos a mesma coisa que Deus quis dizer ao nosso coração através da sua palavra. E nós começamos a caminhar em cima dessa palavrinha tão pequenininha, que é a palavra fé. O inimigo da fé não é a incredulidade, é a dúvida. Porque incredulidade é você dizer não. A dúvida é quando você diz talvez. E essa letrinha fé, a letra primeira é o F. Mas Satanás sempre quer fazer o F virar um S. E quando ele consegue fazer o F virar um F, se ele consegue fazer o F virar um S, vai virar o quê? Si. Si. E é com si que sempre o inimigo se aproxima de nós. Se aproximou de Jesus ali no jardim, lá no deserto. Jesus estava ali, 40 dias jejuando, orando, numa comunhão tão doce e gloriosa com o Pai. O inimigo aparece, dizendo, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és Filho de Deus, olha, todo mundo eu te darei, se você prostrado me adorar. Se tu és Filho de Deus, você pode pular do alto dessa montanha, você não vai cair, ele não vai deixar acontecer nada com você. Se. O se é tão diferente do F. Nós tropeçamos sempre nessa pequena letra. Porque fé, nós vimos domingo passado. Se você não levou, não esteve aqui, procure levar o DVD da mensagem do domingo passado, e o seu coração vai vibrar em entender que fé é certeza. Fé não é talvez. A palavra diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fato que os nossos olhos não estão vendo. Mas fé, ela tem um ingrediente que muitas vezes as pessoas confundem. Você sempre vai encontrar essa palavra, esperar, espera e esperança. São duas palavras bem distintas. Esperar e esperança. Mas quando elas se encontram, as duas, você vai caminhar em cima dos princípios da palavra do Senhor.
Domingo passado nós caminhamos muito em cima dessa certeza, confiança, fé é certeza. Mas eu gostaria hoje de continuar tocando nesse assunto, para que seu coração pudesse experimentar aquelas 12 coisas que os crentes esperam. Mas o que nós esperamos não é um talvez. Aqui a palavra esperar é igual esperança. Ou seja, esperança não tem esse talvez, é uma convicção. É uma convicção. Eu tenho a esperança. Meus olhos um dia, eu verei Jesus. Eu verei. A pessoa que eu mais amo, meus olhos aqui nunca viram. Nunca vi Jesus face a face. Nunca. Como eu queria vê-lo. Já ouvi de pessoas que já ouviram. Não é que eu não tenha fé. Não sei. Mas eu tenho uma certeza. É uma esperança. Porque a Bíblia diz que um dia todos nós o veremos tal qual Ele é. Quem tem essa esperança pode dizer amém? Amém. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Só para voltarmos um pouquinho, para enchermos o nosso coração. A palavra diz, Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme. O que você vai guardar firme? A confissão. A confissão da esperança. A confissão é a nossa crença. A confissão é a nossa declaração de fé. A confissão é aquilo que eu verbalizo. Quando eu deixo simplesmente de ter algo só na minha mente. Quando eu proclamo. Quando eu declaro. Quando eu afirmo a minha confissão de fé. Quando eu traduzo em atos também essa realidade. E a palavra diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. O que é vacilar? Ou seja, um vacilo. Um equilibrista está ali, andando em cima daquele fio. Um vacilo dele destrói. Vacilar é você não abrir brecha nenhuma para poder cair. Vacilar é você continuar com seus olhos fixos, não permitir que nada possa tirar o foco da sua vida. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. A Bíblia diz, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode, se Deus quisesse deixar de ser Deus, Ele não deixaria de ser Deus. Deus é fiel, pois quem fez a promessa é fiel. Nossa fé repousa exatamente em cima do caráter de Deus. De quem Deus é. De quem Deus é. Ou seja, Deus nunca mentiu. Nunca. Nunca Ele fez uma promessa e deixou cair por terra. Não. Ou seja, a nossa fé repousa em cima dessa declaração. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo chamado, o capítulo mostra a natureza da fé. É um capítulo da fé. No versículo 11, Hebreus 11, verso 11 diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A declaração de Hebreus 11:1, vamos repetir juntos, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você vai perceber essa palavrinha, esperar
confundindo-se com a palavra esperança. Sinônimos. O mesmo peso. Ora, a fé é a certeza das coisas que você alimenta o seu coração de esperança. Esperança. A convicção. O que é convicção? É essa esperança deixar de ser esperança para ser uma realidade. É a convicção de fatos que se não veem. Por quê? Porque Jesus ele prometeu que seria assim. No capítulo 11 de Hebreus, seria tão bom se você pudesse lê-lo continuamente, para que você pudesse guardar no seu coração essa realidade. Então, 12 coisas que os crentes esperam, ou você tem esperança, não do talvez, mas cheio de uma convicção forte, profunda. A primeira delas é que nos traz aqui a esperança da salvação. Ou seja, eu tenho certeza da minha salvação. Puf! Se eu morrer agora, eu sei que eu estou salvo. A primeira coisa que desaparece quando uma pessoa converte, por incrível, é o medo de morrer. Ele tem certeza da salvação. As pessoas que não são salvas ainda dizem assim: ninguém pode ter certeza de salvação. Ninguém pode ter certeza de salvação. Mas quando a pessoa aceita Jesus, no momento da conversão dela, explode dentro dela uma convicção, uma certeza, chamada a certeza da salvação. Em Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Romanos capítulo 8, o verso de número 24 e 25, traduzem essa realidade de uma forma tão gloriosa, porque você se apropria da salvação, passa a ter essa certeza, porque está escrito: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, nós estamos aqui. Eu não estou vivendo aqui a realidade do céu, porque aqui Satanás está solto ainda. Lá no céu não vai ter, nunca você vai pecar, porque não tem tentador, e nem você continua tendo uma natureza com a vontade de pecar. Mas aqui você pode viver o que está escrito. Verso 24 diz: porque na esperança fomos salvos. No momento quando você diz: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, isso passa a ser realidade. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 8. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 8, diz aqui exatamente desta realidade: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete o quê? A esperança da salvação. Mas quando você lê esse termo esperança, não é o si da salvação, mas é esta esperança que você já desfruta como realidade aqui. Eu estou salvo, mas eu não estou ainda glorificado. Meu corpo, meus cabelos estão ficando brancos, as rugas começam a aparecer. No físico eu não tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. No meu coração já tem 3 stents. Mas isto, no meu corpo, meu espírito não. Ou seja,
É essa certeza. Quando você lê o que está escrito aqui, tomando como capacete a esperança da salvação. Essas coisas que o crente espera, mas não é uma espera no sentido do tempo. Essa espera que é marcada pela esperança, a salvação. A segunda coisa é a justiça. Em Gálatas capítulo 5, versículo 5. Gálatas capítulo 5, o verso de número 5. Nós somos justos hoje. Não significa que você nunca vai tropeçar. Não. Nós temos aprendido muito sobre a justificação, que somos justos. A justificação é um ato declaratório de Deus. É Deus declarando que aquela pessoa que era injusta, que não havia nela justiça, no momento quando ela converte, no momento quando ela toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando a pessoa converte, Deus passa a vê-la como se ela não tivesse cometido nenhum pecado. E Deus concede a ela autoridade, poder, para poder entrar na presença de Deus sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Não é que ela foi se purificando-se até, cheguei a um nível de justiça. Não é assim. Não somos nós que conseguimos nos limpar, até ficarmos. Não é assim. É a graça do Senhor. É Ele que faz isto. Por isso a palavra diz em Gálatas capítulo 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos o quê? A esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, nós tomamos posse através da fé. Porque a palavra diz, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, você está ao lado de um justo. Quem é justo aqui? Quem é justo aqui dê um brado de vitória. Aleluia! Essa declaração. Algumas pessoas vêm assim, pastor, o senhor foi chamado, pastor Gustavo foi chamado, eu não tive meu chamado. Porque muitas vezes as pessoas entendem que quem é chamado é só para ser pastor. Querido, você é chamado para ser motorista e ser um santo de Deus ali. Você é chamada para ser empregada doméstica e ser um santo de Deus ali. Você é chamado para ser patrão na sua empresa, para ser o quê? Um santo ali. A própria palavra igreja, eclesia, significa os chamados. Igreja não é aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, isso é igreja, esse lugar aqui, que igrejão. Não é isso. Igreja é gente. Igreja são os chamados. Aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Efésios capítulo 1, o verso 18. Nós estamos pertinho. Efésios capítulo 1, versículo 18. Essa esperança que o seu coração possui. Diz aqui, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Existem pessoas que vivem assentados em um tesouro, sem saber desse tesouro, sem desfrutar desse tesouro. Pessoas que muitas vezes ouvem, mas não desfrutam, porque ele acha que é grande demais, que é muito grande. Aqui a palavra diz, iluminado os olhos do vosso coração.
Sabe, nós chegamos ao Senhor não com esses olhos, porque se fosse assim, os cegos jamais poderiam se aproximar de Deus. Nossos olhos são espirituais também. Por isso a palavra diz: iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Você precisa fazer essa declaração. Você precisa conhecer essa verdade, desfrutar dessa verdade. Qual é a esperança do seu chamamento? Você precisa ter essa convicção. Qual a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos? Quando você tem esse nível de entendimento, de ter essa compreensão do seu chamado. Olha aqui no capítulo 4, Efésios 4, versículo 4. Efésios 4, verso 4 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, o que nós estamos esperando? Qual é a nossa esperança? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu tenho um chamado. E eu quero viver meu chamado. Sabe, o seu chamado, querido, é ser filho de Deus. A sua identidade, a sua autoridade vem da sua identidade. A presidente Dilma, ela tem um netinho. Esse netinho dela deve ser igual ao Benjamin, né? 3 aninhos. Mais ou menos isso. 3 aninhos. 3 anos. Se esse netinho dela chegar no Palácio da Alvorada, fica lá aqueles soldados ali. O menininho vai ter apenas 3 aninhos. Vai andando. Os soldados todos vão abrindo as portas para ele. Ele entra em lugares que você nunca imaginaria que ele entraria. Até no gabinete dela. Vai entrando. Ah, é porque ele estudou muito? Ah, é porque ele é isso? Não. É só porque a nossa autoridade vem da nossa identidade. E qual a identidade dele? Neto da presidente. Neto. Nós nos aproximamos de Deus e vivemos a comunhão com Ele. Não é por causa da, eu consegui isto, eu estudei tanto. Não, querido. Quando você se vê como realmente você é, um filho. Você não foi filho de Deus porque você fez por merecer ser filho de Deus. Você tomou posse da salvação que veio pela fé. E você passou a ser filho de Deus. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E agora, qual é essa esperança? Põe sua mão no peito assim, diga: minha esperança é uma certeza. É uma certeza. É convicção. É um fato. Diga para o seu irmão: meu irmão, abra sua Bíblia. Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Está escrito: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, o quê? A esperança da glória. Cristo. Sabe qual é a nossa glória? A glória aqui na terra. A glória aqui na terra é essa. A nossa fé não é uma fé subjetiva, é uma realidade. A palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós somos seres habitados.
Há um hino que quando eu converti a gente cantava muito. Dizia assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é, Cristo vive em mim. Eu aprendi a cantar esse cântico. Eu andava cantando: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é, Cristo vive em mim. O grande drama é que muitas vezes as pessoas desconhecem essa realidade. Quando você proclama isso, Cristo vive em mim, você nunca vai se sentir sozinho. Você nunca vai se sentir intimidado. Quando Satanás vier fazendo caretas para você, maior é aquele que habita em mim do que aquele que reina no mundo. Eu acho que ele merecia um aplauso por essa verdade. Maior é o que está em vós, é o que a palavra diz. Maior, Cristo. Vocês conhecem esse cântico? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha! Um dia eu vou cantar igual a Ana Paula lá no céu. Aqui eu me contento cantar no chuveiro, eu abro e canto. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Mas eu não consigo cantar, não sei como vocês cantam. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. É isso que a palavra diz. Cristo em vós, o que é? A esperança da glória. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Essa esperança é uma realidade. 1 Timóteo 1 diz, Paulo fazendo o prefácio da sua carta, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. Toda a glória do Velho Testamento, quando você começa a perceber a glória que nós vivemos hoje, dessa realidade tão linda. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17 a 12. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, verso 7, aliás. Quando nós estávamos construindo esse templo, onde eu estou, aqui tinha, assim, muitos andaimes. Esses ferros que vocês veem aqui, essas vigas, pesam 54 mil quilos. 54 mil quilos. Isso aqui era cheio de andaimes, cheio de andaimes. Quando as vigas foram colocadas, os andaimes foram tirados, porque a construção já estava pronta, só faltava os acabamentos, os detalhes. No Velho Testamento, muitas coisas você encontra como se fossem os andaimes, até que Jesus chegasse. Jesus chega, os andaimes são tirados, e você vive a glória do Novo Testamento. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não se esqueça dessa revelação. Diz assim: e se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque,
Se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha o verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Olha o verso 12. Vamos ler juntos? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Mas vou falar com ousadia. Vou ficar em pé para falar esse texto. E você, meu irmão, tem ousadia. Sabe ousadia? Vamos falar essa palavra? Ousadia. Outra vez? Ousadia. Estufe o peito, levante a cabeça, encolhe a barriga. Vamos falar? Ousadia. Outra vez? Ousadia. A palavra diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Você viu Jesus em algum momento como se fosse um fraquinho? Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, acha assim, talvez, pode ser. Não, ele deu uma ordem: tirai a pedra. Os outros falaram, não façam isso. Ele já cheira mal. Faz 4 dias que ele foi sepultado, 4 dias que ele morreu. Já cheira mal. Há um odor fétido aí dentro. Não há, tira a pedra. Jesus tinha ousadia. Essa ousadia vem de uma certeza. E Jesus sempre dizia: o Pai sempre me ouve. O Pai sempre me ouve. O Pai sempre me ouve. Quando ele olhou para Pedro e disse: Pedro, pode vir andando sobre as águas, vem ao meu encontro. Quando ele deu essa ordem, ele sabia que Pedro podia caminhar sobre as águas. Pedro teve ousadia em dar os primeiros passos. Mas de repente, ao invés dele continuar caminhando em cima das palavras de Jesus, seus olhos ficaram mirando o quê? As ondas, o vento, e ele começou a afundar. A nossa vida, a vida que Deus tem para nós, é uma vida sobrenatural. É você viver aqui nesse mundo não sendo esse mundo. É você viver com seus olhos puros. É você valorizando as coisas que Deus valoriza. É você tendo o seu coração cheio de compaixão e de amor. É você caminhar contra a maré do mundo. É você ser santo no meio de uma geração corrompida. Essa glória. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Nós somos aquilo que nós declaramos. Faça assim. Aquilo que nós declaramos. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a primeira coisa que o moço começou a fazer foi o quê? Falar. Ele começou a falar. No momento que somos salvos, recebemos a vida, nós começamos a falar de Jesus. Eu prego o Evangelho, não é porque eu fui à escola para aprender a pregar. No dia 19 de maio de 66, quando eu me converti, eu já cheguei na minha casa, eu falava com as pessoas, eu falava daquilo que Jesus tinha feito por mim. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a primeira coisa que Jesus falou, o que foi para o pessoal dar o que para ela? Dar de comer para ela. Quando a pessoa recebe a vida, tem que comer a palavra. Querido, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Tem muita gente que gosta. Muitas vezes pessoas ficam assim encantadas com os pregadores assim. Quanto mais ele pula, mais abençoado ele é. Pode ser abençoado, pode voar, mas ele tem que ter o que nos mantém é a Bíblia, sabe? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, a ordem foi qual? Desatai-o e deixai-o ir. Você já estava ali, já cheio de vida,
coração pulsando, mas estava amarrado. Então fique solto. Muitas vezes você vem para Jesus, mas está amarrado ainda, com namoro errado, com vida errada, com compromissos errados. Você tem que ser solto. Por isso precisa o quê? Ter esta ousadia no falar. Vamos terminar, vamos para o 6, vamos assentar. Há uma convicção que o nosso coração possui, que é a da vida futura. Nós esperamos essa vida. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 19. 1 Coríntios capítulo 15 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Querido, esse é um texto que mexe tanto com a gente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua vida gravita apenas no aqui, a esta vida, e você é um crente, você é o mais infeliz. Porque a nossa vida não é apenas aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não se limita àquilo que os nossos olhos veem, onde os nossos pés pisam, onde os nossos ouvidos podem perceber os ruídos, os mais distantes. Nós temos uma certeza. Essa certeza é que aqui somos apenas peregrinos, forasteiros. Ao momento quando Jesus falava com seus discípulos a respeito da sua morte, todos eles se entristeceram, todos. Nós não gostamos de ouvir. Há um limite aqui chamado morte na nossa história. E a morte é inimiga. Em João 14, Jesus vendo seus discípulos daquele jeito, ele disse essas palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho por onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais, como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: vamos falar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, essa certeza da vida futura. Em João 17 é o momento que Jesus ora dizendo: Pai, a minha vontade é que estejam comigo aqueles que tu me deste, para que vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O Lázaro tem uma música que vocês conhecem, né? Eu vou morar no céu. Quem sabe cantar essa música dele? Tem nenhum baiano aí? Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Oh, gente. Oh, Deus, que eu receba essa unção de cantar um dia aqui. Não conhece a música dele?
Ai, canta. Ainda, ainda bem. Ainda bem. Está tão desafinado, mas não importa. Importa saber isso. Ainda bem eu vou morar no céu. Ainda bem. Há uma casa que Ele preparou. E quando você lê o Apocalipse, alguns têm medo, pastor, tem medo de ler, que cai fogo, cai... Querido, quando você começa a ler, as ruas são de ouro, as portas são de pérolas, sabe daquelas horas assim, quando pressões estão chegando, aí você diz assim, ainda bem que eu vou morar no céu. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma certeza chamada a ressurreição. Abra comigo em Atos capítulo 23. Atos 23. É o número 7. Atos 23, versículo de número 6. Atos 23, o verso 6. Diz assim: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo estava sendo julgado pelos seus pares por causa disso. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Verso 7. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Sabe quando você crê na ressurreição? Eu creio. No capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Capítulo 26, versos 6 e 7. Paulo novamente discursa perante o rei Agripa, dizendo: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Verso 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Há uma esperança. Eu morei praticamente a metade da minha vida junto do cemitério do Bonfim. Morava na rua Bonfim. Meu pai foi sepultado ali. Minha mãe foi sepultada ali. Meu irmão mais velho foi sepultado ali. Muitos irmãos de Lagoinha foram sepultados ali. Um dia. Não sabemos quando esse dia será, mas há uma esperança. A palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é uma esperança. Mas é uma esperança que o seu coração tem que encher dessa certeza. Eu vou experimentar a ressurreição. E haverá uma recompensa. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 19. É uma certeza que você tem que ter.
essa recompensa você não recebe aqui. Aqui você experimenta tantas coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 19. A palavra diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Quando eu olho para cada um de vocês, olhe para o irmão que está ao seu lado. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Verso 20, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Cada ovelha, dá aqui o boletim, cada membro hoje de Lagoinha, desses 51.707 irmãos, cada um deles, não é somente minha, é do pastor Gustavo, é de todos nós. Quando você olha para o seu irmão e percebe esta alegria, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Coloque-se em pé para nós lermos esse texto. Não é para ninguém sair, porque estamos terminando. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Qual é essa graça final? É de cada dia você conhecer mais o Senhor. É a graça de você hoje conhecê-lo mais do que você o conhecia ontem. É de você poder encher o seu coração com a certeza que amanhã você estará conhecendo mais do que você conhece hoje. Por isso, cingindo o vosso entendimento. A nossa fé não é uma fé epidérmica. Aí eu fiquei arrepiado. Eu não chorei na reunião, então eu não fui abençoado. Não é isso. Nossa fé tem emoções, tem emoções, tem emoções. Mas você nunca pode negligenciar o entendimento. Porque as emoções podem passar, ou as emoções podem nos trair, mas a palavra nunca vai nos trair. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, o versículo 13. Tito 2, verso 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós vamos cantar Já Refúgio, a glória eterna. E quando você cantar, vencendo vem Jesus, procure vê-lo naquele cavalo, procure vê-lo cavalgando, procure vê-lo em glória, aguardando a bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora, durante a sua vida aqui, olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu pareço com Jesus? Mas por que isso? 1 João capítulo 3. Abra comigo.
1 João capítulo 3. Quais são essas coisas que o crente espera? Que tem essa esperança? A 11ª é essa: ser como Cristo. Vamos ler juntos o texto? 1 João 3, de 1 a 3. Já vamos dizer? Vede, todos juntos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E assim mesmo, não é você purificar o outro, preocupe com você. Fala com o seu irmão: meu irmão, cuide da sua vida. Em outras palavras, vamos dizer. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. E a última esperança que eu quero mostrar para os irmãos antes de cantarmos é a vida eterna. Tito capítulo 1, verso 2. Tito capítulo 1, o verso 2 diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna. Capítulo 3, Tito 3, verso 7. Tito 3, verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Hebreus capítulo 3, o verso 6. Hebreus 3, verso 6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Capítulo 6, verso 11. Hebreus 6, 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Capítulo 6, verso 18. Preste atenção nesse texto. Se alguém está sentado, fique em pé, porque você vai explodir no seu lugar agora. Diz assim, Hebreus 6,18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o último texto, 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, 1 Pedro 1, verso 3. Diz: Bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre
os mortos. Quais são essas 12 coisas que vimos hoje à noite, que os crentes esperam, mas esperam não no relógio, esperam com a esperança. Vamos falar essas 12, a primeira, vamos falar salvação, a segunda, justiça, a terceira, a 4, Cristo nele, a quinta, maior glória do Novo Testamento, a 6, vida futura, 7, ressurreição, a 8, recompensas finais, a 9, graça final, a 10ª, vinda do Senhor, a 11ª, ser como Cristo, e a 12ª, a vida eterna. Dê a mão ao seu irmão pelos corredores. Levante a mão do seu irmão e diga: meu irmão, não é si, é fé. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, 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 aleluia. Os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões, aleluia. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Por quê? Vencendo, ele veio. Glória, glória, aleluia. E as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e em santidade toda a terra regerá, vencendo Jesus. Só as igrejas de glória do Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus a esperança, e por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar. E os remidos, onde estão os remidos? Fora de cantar, Vencendo
início da fé cristã, os irmãos não se saudavam só assim, dizendo a paz do Senhor ou boa noite. Havia uma palavra que era cheia dessa convicção. Eles diziam Maranata. Vamos falar? Maranata. Sabe quando eles cumprimentavam, diziam olhando nos olhos do outro, Maranata. E Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Era uma convicção. Quando eles eram levados lá para o Coliseu, para serem mortos, para as prisões, para serem degradados, eles despediam dizendo, Maranata. Ou seja, havia uma convicção. Quando fechasse os olhos aqui, iriam imediatamente abri-los e contemplar aquele que ali na cruz se deu por eles. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Filho, eu não sei como você tem vivido, mas eu sei como você pode viver. Eu sei que você pode viver com seu coração cheio de esperança. Porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu não tenho um sentimento que Ele pode perdoar. Eu tenho uma convicção que Ele pode perdoar. Eu tenho ousadia em poder falar com você que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ser salva. O amor do Senhor é igual para com todos. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu fui longe demais. Não há volta para mim. O pródigo estava tão distante. E quando ele deu o primeiro passo para voltar, o pai correu em direção a ele. O pai foi buscá-lo enquanto ele voltava. O pai correu mais do que ele. Assim é o amor do Senhor. Hoje à noite você ouviu tanto de esperança. Esperança não como um sentimento, ou apenas uma palavra verde e bonita. Mas Deus é o Deus de toda esperança. Ao ponto do Senhor dizer, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. A única maneira de você sair das mãos dele, é você pular fora. Você pode sair das mãos dele, mas nem Satanás, nem os demônios todos podem tirar você. Aquele que vem a mim, ninguém me arrebatará das minhas mãos. Agora você é livre para poder sair das mãos dele. Na casa do moço, que foi o pródigo, o pai não colocou grades nas janelas para prendê-lo. As janelas estavam abertas, as portas abertas, e ele se foi. Mas longe da casa do pai a vida nunca é a vida. Porque você foi criado por Deus, para Ele. Longe dele a vida não é vida, longe dele a vida não presta. Longe de Deus a vida, você apenas existe, não vive. Talvez você seja alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje não tomou a sua decisão, dizendo, Jesus, entra hoje na minha vida. Ou você que andou nos caminhos e se afastou, hoje é a hora da sua volta. Solte a mão do seu irmão e coloque sobre a sua vida, sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E eu queria orar como se fosse você orando. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador miserável. Eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo salvar a mim mesmo.
mas eu ouvi que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido. Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que estou afastado, tu sabes, desviado. Hoje eu quero voltar, Senhor. Eu não aguento mais viver longe de ti. E perdoe. Eu volto na esperança, com certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu vou orar sozinho. Você não vai repetir a oração agora. Não é para você repetir a oração que eu vou fazer, mas eu quero orar por você. Por você que hoje, pela primeira vez, orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore por você. Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos, mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão erguida. Não importa se seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, alguém culto ou inculto. Não importa a sua situação financeira. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, esta é a hora. Ou você que estava desviado, volta aos caminhos dele. Levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Agora eu vou fazer algo. Pode abrir os olhos. Só o Espírito de Deus vai andar agora. Mas eu vou pedir que você que levantou a sua mão, você vai andar. Você vai sair lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que hoje toma Jesus como seu Salvador. Você que volta aos caminhos dele. Deixe seu lugar e venha. Você pode ser até surdo, como esse aqui, mas ele está ouvindo o Evangelho. Venha, é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus. Vem, 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 vem. Meus pastores, venham receber os que estão chegando. Há tanta gente chegando. Deixe seu lugar e venha. É a hora de Deus para você. Vem. 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 Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cada irmão olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus?
Vocês que estão aqui, cheguem bem pertinho de mim. Podem chegar, se aproxime. Há tantas pessoas chegando. Há lugar no coração de Deus para você. Há lugar no coração de Deus para você. Há lugar no coração de Deus para você. A vida é marcada pelos recomeços. E esta é a hora do seu recomeço maior. Esta é a hora do seu recomeço. É a hora de Deus para você. Igreja, estenda as mãos. Vamos falar o nome do Salvador. Vamos dizer: Jesus, 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 Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas, e ligamos cada uma delas com a tua própria vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor. Que a reconciliação seja plena, que essas vidas se transformem em moradas do Senhor, que teu Santo Espírito possa envolvê-las nesta hora, operando o milagre da salvação, da regeneração, para que possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Ligo esses corações ao teu coração, no nome de Jesus. Amém. Olhem para mim. O gesto de vocês terem dado esse passo de virem aqui foi um ato de fé. Tudo será novo para vocês agora. É um milagre que Deus faz na sua vida. Quando você disse: Jesus, entra em mim, Ele entrou para nunca mais sair. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é a porta do coração. Ele disse: eu entrarei e farei nele morada. Ele entrou na sua vida para morar na sua vida. Vai restaurar a sua vida. Tudo será novo. Tudo. E nós queremos ajudar você nessa caminhada.